Pedro, você acha que o BRICS deve evoluir para uma aliança militar? Eu acho que isso é possível, né? Acho que isso é possível, porque a gente tem uma escalada no cenário internacional de uma situação muito complicada, muito importante dizer isso, tem nada para se comemorar. Tá escalando o conflito no Oriente Médio, né? Quem estuda história, esses momentos não são muito agradáveis de se assistir, não. O Álvaro fez um bom vídeo sobre o tema, aliás, da escalada do conflito e como a imprensa ocidental funciona como propaganda e como já foi absurdo, agora tenta ser menos absurdo, mas ainda assim é fácil ver como funciona como propaganda e tal. O Álvaro realmente, o Álvaro é uma pessoa maravilhosa, mas então, assim, tem uma situação muito complicada acontecendo no mundo e eu não sou propagandista de guerra, né, e etc. Então, mas é possível que isso se desenvolva assim. É que o pessoal esquece de ler Lenin, né? Mas como? China e Índia não tem uma treta? Ah, tá. Do BRICS você tá falando, né? Tem treta. Só que, assim, as coisas são muito dinâmicas. Japão e China têm uma treta também histórica, etc e tal. Né? Japão, China e Coreia. Japão, China e Coreia, ó, concordam em resposta conjunta à tarifaço do Trump. O mundo é dinâmico, meus queridos. Vocês viram meu vídeo passado sobre a guerra, né? O mundo muda, as pessoas mudam, né? Ninguém é só no webcomunismo aqui que você briga uma vez com a pessoa, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Então tá bom. Mas do mundo real dá assim, não. Se estourar uma terceira guerra, qual deveria ser a posição do Brasil? Depende. Ninguém toma uma posição a priori. Aí depende de um monte de coisa. Depende de quem está no governo, depende do que está acontecendo no mundo, depende de um monte de coisa. Você não toma uma posição. Você tomar uma posição a priori, assim, olha, a gente tem que ter essa posição, isso enfraquece sua posição. Você tem que ter os braços livres para poder se mexer numa situação de guerra. Mas é óbvio que, a priori, a posição do Brasil teria que ser de neutralidade. Agora, o que é mais importante que o Brasil, porque a gente não é chefe de Estado, né? Ninguém aqui é diplomata, ninguém aqui é chefe de Estado. O que a gente tinha que, né, organizar, ou a unidade popular, que é onde eu faço parte, é para ser amplamente e irrestritamente contrário à guerra, certo? A mesma posição que o Lenin tomou, exatamente a mesma posição que o Lenin tomou, porque aí você vai fortalecer aquele microgrupo que tu tem, porque ninguém gosta de guerra. Vai passar 2 anos, 3 anos, ninguém gosta de guerra. Ninguém gosta de guerra. Então, Lenin tinha razão antes, continua tendo razão agora. O que era para fazer o partido era para se posicionar 100% contra a guerra, porque isso vai fortalecer o partido, por puro critério de seja pragmático, né? Se não quer levar os direitos humanos, se não quer ser o jogador de xadrez em 1000D, né? Então, simplesmente porque o Lenin tinha razão, né? O pessoal vai ficar com raiva de guerra, você vai conseguir angariar pessoas com isso. Israel, bulldog dos Estados Unidos, assim, eu não usaria essa palavra, né, porque tem caráter pejorativo e etc e tal, mas sim, é um posto avançado da influência ocidental. A história sobre isso é muito complicada, é muito complexa. Houve uma disputa, quer dizer, envolve o fato de que o nazismo existia, né, então as pessoas procuravam um jeito de lidar com o fato de que existem nazistas no mundo, né, e tal, e aí acabando a Segunda Guerra, o que faz com isso? Já existia um movimento cultural que achava, olha, a gente tem que fazer o retorno a Jerusalém, etc e tal, inclusive um movimento laico relacionado a isso, até Stalin apoia a organização, até tem a coisa da organização dos kibbutz em Israel, que sim, eram organizações de esquerda com tentativa igualitária, isso existiu em Israel e etc e tal, só que já há muito tempo não é isso. Então, para explicar qual é a dificuldade desse processo de formação, para explicar a dificuldade toda relacionada a isso, que na verdade tudo isso começa com o fato de que tem antissemitismo pra caralho na Europa, muito antes do nazismo. Aí, antes do nazismo surgir, já tem antissemitismo pra caralho. E o pessoal, o que a gente faz? Vamos para qualquer lugar, porque aqui os caras são muito filho da puta, e etc e tal. Aí tem um grupo que acha que essa é uma ideia legal, e isso foi financiado exatamente para um grupo mais rico de pessoas, né? Porque tem dinheiro, né? Para você fazer viagem internacional, construir casa em outro lugar, etc. Tem que ter dinheiro para isso, né? E aí isso se verteu em um projeto envolvendo a Inglaterra, né? A Inglaterra, que era um posto avançado de. Isso é tudo horrível. Isso é de antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, da colonização, né, o colonialismo britânico, etc e tal. E aí os britânicos estão querendo ser gente boa com essa galera, e etc e tal, e aí
veio esse projeto, né? Um projeto que, obviamente, não tinha como dar mais errado como está dando agora. Não existe mundo possível onde está dando mais errado do que está dando agora. Portanto, o que eu quero deixar claro é que é um processo complicado, com várias etapas, com várias. Desde o início já tem uma galera maluca lá, mas tinha outras pessoas que não eram completamente malucas e etc. Mas, assim, conclusão, para além da história, para além da formação histórica, que é importante, eu até disse que ia fazer um vídeo sobre história, estudar fonte primária, não sei o que, o caralho, mas eu vi para onde isso estava vindo na internet, eu falei, caralho, você é alfinetado por tudo quanto é casa, todo mundo vai me chamar de inimigo e etc e tal, só para dizer o que aconteceu, né? E aí eu desisti dessa porra. Eu até gravei um primeiro vídeo mostrando, né, olha, o início dessa discussão aqui é o neocolonialismo britânico no Egito. Isso aqui vai se desenvolver, vai gerar consequências, aí dá para você ir olhando passo a passo o que foi acontecendo. Né? Mas, conclusão, né? Pulando para hoje, desde muito tempo, Israel funciona, né? Atua, age com proteção dos países ocidentais, aí já gera um outro problema. Para todos os outros que já teria, gera um outro problema, porque aí vira como se fosse um entreposto, um posto avançado dos países ocidentais, estou dizendo do Atlântico Norte, né? Estou dizendo Europa e Estados Unidos. Há muito tempo aquilo ali está protegido para sobreviver, porque teve uma questão relacionada à Guerra Fria, inclusive relacionada ao Egito, que os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram para acabar com o processo colonial inglês e francês, né, relacionado ao canal de Suez. Então tem que contar essas histórias todas, né, que os Estados Unidos e a União Soviética estavam do mesmo lado contra as potências europeias, apoiando o canal de Suez, etc. Assim, é uma coisa complicada, e que exige muito tempo para explicar, né, a coisa toda. Mas pula para hoje. Então, União Soviética não existe mais. Quem está fazendo proteção, ou seja lá o que querem chamar, do Estado de Israel são os países ocidentais. Então, todo mundo enxerga, ou seja, o Atlântico Norte, para ser bem específico, o Atlântico Norte faz a defesa daquilo. Então, as imagens das duas coisas se coincidem, né? Isso aqui são os interesses avançados do Ocidente, né? Do Atlântico Norte, etc. Aqui no Brasil, essa discussão cai no ridículo, né? A discussão cai no ridículo. Não, mas veja só, Israel, o povo de Israel, não sei o que, né? O povo de Israel, né? Negócio da década de 50 para cá, não tem nada a ver com a Bíblia, certo? Não tem nada a ver com a Bíblia. A única coisa que tinha a ver com a Bíblia era que um dos primeiros que começava a projetar, alguns deles falavam, a gente tem que voltar para a Terra Prometida. Só isso que tem a ver com a Bíblia. Mas aqui já virou uma coisa de que não, porque ser de direita é apoiar Israel, e aí se confunde com essas coisas, né? Que significa apoiar os Estados Unidos. É uma confusão danada, é uma confusão horrorosa. O Estado de Israel já tem sido acusado, direitos humanos, tá? Direitos humanos. Já tem sido acusado há muito tempo de fazer um absurdo na Cisjordânia, que é comer quieto, né? E tomando território na base da colonização e comendo quieto. Isso é denunciado na ONU, isso todo mundo sabe que está errado, isso é feio para caramba. Se você pega as câmeras e filma, parece que os caras estão em cidades, campo de concentração. Não estou dizendo que é campo de concentração, mas é assim, você tem cidades separadas dentro da Cisjordânia, ela é cercada por muros, muros com coisa... Como é que é o nome disso? É uma coisa horrível, certo? Então, mas eles estavam fazendo esse processo de violência, de colonização dentro da Cisjordânia, etc. Ou seja, eu vou colocando gente, daqui a pouco a terra é nossa, né? Daqui a pouco, se você votar a maioria ali, é a mesma coisa que o Ocidente reclama, que tem pessoas que estão indo para lá e estão mudando a cultura. Pois bem, a diferença é que isso é um projeto dentro foi feito um projeto dentro do Estado de Israel, que era isso mesmo. A gente vai colonizar a Cisjordânia. Né? Então, tinha o processo de adequação dos estados e não sei o quê. Aí isso desmoraliza a força que fez a pacificação, né? Porque se você está lá na Cisjordânia fazendo a pacificação e, na verdade, o cara está mandando gente, e daqui a pouco quem manda é quem está chegando, isso é... Então, todo mundo sabia que isso ia dar uma merda do caralho, esse processo colonial feito na Cisjordânia. Porque isso desmoraliza quem quer pacificar. Se você está do lado da Cisjordânia e quer pacificar, você fica desmoralizado. Você está dizendo, eu quero pacificar, mas toda hora você é o governo, o governo é acusado de pelego, né? Você está querendo a pacificação, mas os caras estão mandando gente para cá e estão tomando tudo, estão criando gueto e não sei o que e tal. Isso é óbvio que vai desmoralizar quem está querendo a paz, né? Então, o governo de Israel tomou atitudes de extrema direita que dificultaram a pacificação da região
E aí, inclusive, insuflaram no período passado o Hamas, certo? Tinha outra força lá, eles que insuflaram o Hamas. Aí o Hamas vira o brabão, né? Se os caras são desgraçados, fode com todo mundo, etc. Aí vem o brabão, explode um monte de gente na rua, civil, em Israel, e começa a confusão. Ou seja, não tem nada certo ali. Tem nada que está acontecendo tá certo ali. Havia até uma discussão se o Netanyahu não estava puxando o conflito porque ele estava para cair. Ele estava para cair por questões de corrupção e etc e tal. Aí não, aí o conflito, aí todos em volta do Netanyahu, né? Israel unida e etc e tal. Assim, então não tem nada certo acontecendo, nada certo. Aí quando veio o combate, é um combate de guerrilha num lugar onde as pessoas estão cercadas. Combate de guerrilha num lugar onde as pessoas estão cercadas, a população civil vai sofrer, né? Então não cerca as pessoas, cara. Aí assim, aí tem várias dificuldades, mas se não vai cercar as pessoas, aí também você vai, cara, é tudo horrível, é tudo horrível, é tudo horrível. Eu não tenho a menor inclinação de dizer para vocês aqui que isso tem alguma solução plausível, tá? Menor inclinação, menor inclinação. Porque aí a direita toda no Brasil, toda a direita no Brasil, passando pano para essa merda, um monte de criança morrendo, um monte de hospitais explodidos. Aí você fala assim: mas é culpa do Hamas, que tá fazendo guerra de guerrilha e se esconde debaixo do hospital, etc. Ainda que fosse. O que a criança tem a ver com isso? É culpa da criança? O Hamas existir, etc. Aí não, mas aí tem o lado do bem, tem o lado do mal. Não tem, não. Tá uma merda do caralho isso tudo. Tá uma merda do caralho. Muito difícil. Aí essa situação toda se cola com esses fatores, se cola com o fator geopolítico. O Irã é um país que tem relações geopolíticas com a Rússia. Aí já vira uma disputa de quem é o certo, é a Rússia ou os Estados Unidos, etc. E tal. Aí o Trump disse que estava querendo negociar, etc., com o Irã, etc. O Kissinger dele invertido vai pro caralho nessa merda, né? Então, assim, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. É um monte de coisa, é um monte de fator, tem muitas dimensões pequenas e macro. E aí eu lanço a do Álvaro, tá ligado? Um dos grandes erros do Estado de Israel, vários existem, tá? Mas um dos grandes erros foi passar mudanças constitucionais que etnicizaram, né, o Estado de Israel. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Isso amplia as tensões, né? Um Estado étnico, porra. 2025, Estado étnico. É tudo muito horrível. É tudo muito horrível. E tem muitas dimensões de enfrentamento. Aí aqui no Brasil, os caras com a bandeira de Israel, do Estado de Israel. Não, porque cristão de verdade. Aí entra uma outra coisa que não tem nada a ver, né? Aí entra uma outra coisa que não tem nada a ver. Não, a direita, o cristianismo de verdade, né? O povo de Israel, como diz na Bíblia, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí tem mais essa dimensão tá colocada, né? Aí mais essa dimensão colocada. Toda essa tensão, esse clima de. E aí os caras vêm e colocam mais essa dimensão na extrema-direita aqui do Brasil. Como eu não sou chefe de Estado, né? Eu não vou sujar minha mão de sangue de porra nenhuma do que tá acontecendo lá, tá? Não vou sujar minha mão de sangue de fazer defesa pública, de ser o retor disso, de ser o retor daquilo. Mas, assim, a tendência é piorar. Isso é muito triste. A tendência é piorar. A tendência é escalar o conflito. E a gente não sabe para onde vai. Isso não é bom pro civil lá, que tá em Israel. O menino, a criança de 12 anos tá lá. Nasceu ali, sei lá por quê, etc. Não tem nada a ver com isso. Certo? A tendência é escalar. Isso é terrível. Isso é terrível.